Sempre gostei de pescar em um lago isolado, longe do barulho da cidade e das preocupações do dia a dia. O lago ficava escondido entre as árvores densas, um lugar tranquilo que poucos moradores locais conheciam. Era o meu refúgio, um lugar onde eu podia me perder nos meus pensamentos e apreciar a natureza em paz. As águas eram calmas e límpidas, refletindo o céu e as copas das árvores ao redor. O som suave das folhas e dos pássaros cantando era quase hipnótico. Costumava pescar ali quase todo fim de semana, conhecendo cada canto do lago como a palma da minha mão. Sabia onde os peixes mordiam melhor e quais áreas evitar devido aos galhos submersos que poderiam prender minhas linhas. Era um pescador experiente, alguém que sabia respeitar e entender a natureza. Foi em uma dessas tardes tranquilas que algo estranho aconteceu. Eu estava sentado no meu ponto de pesca favorito, olhando para a boia flutuando serenamente na água, quando avistei 3 pessoas do outro lado do lago. Eles estavam vestidos com longos capuzes pretos que cobriam seus rostos, quase como se fossem personagens saídos de um filme de terror. Minha primeira reação foi de surpresa. Nunca vi ninguém por ali. A curiosidade tomou conta de mim. Quem seriam aquelas pessoas e o que estariam fazendo ali? Tentei observar discretamente enquanto continuava a fingir que estava concentrado na pesca. Eles se moviam com uma finalidade perturbadora, como se soubessem exatamente o que estavam fazendo. Foi então que notei o que elas estavam fazendo. Cada uma segurava algo nas mãos, e, uma a uma, começaram a descartar os itens no lago. Não consegui ver claramente o que eram, mas a forma como os jogavam na água, com tanta determinação, me deixou inquieto. A água engoliu os objetos com pequenos respingos, e eles continuaram seu trabalho em silêncio, sem trocar uma palavra. As pessoas encapuzadas terminaram seu misterioso ritual e desapareceram na floresta, deixando o lago novamente em silêncio. Esperei alguns minutos para ter certeza de que estavam realmente longe. Então guardei minha vara de pescar e caminhei ao redor do lago até o ponto onde eles estiveram. O sol já estava começando a se pôr, e a luz alaranjada fazia o lago parecer ainda mais sombrio. Quando cheguei ao local, olhei ao redor, tentando encontrar qualquer pista do que tinham jogado na água. A primeira coisa que vi foi uma pequena bolsa de couro, parcialmente submersa na lama da margem. Com cuidado, puxei a bolsa para fora. Estava pesada, e quando a abri, encontrei uma arma. Um revólver, parcialmente enferrujado, mas ainda claramente reconhecível. Minha mente estava a 1000 por hora. O que mais aquelas pessoas poderiam ter descartado? Continuei a procurar e encontrei outros itens. Uma faca com manchas escuras, um caderno encharcado com páginas rasgadas e uma corrente de prata. A decisão de relatar tudo à polícia foi imediata. Sabia que não podia simplesmente ignorar o que havia encontrado. Peguei meu celular e liguei, explicando a situação da melhor forma que pude. Eles me instruíram a esperar ali e não tocar em mais nada. Pouco tempo depois, a polícia chegou. Viaturas com luzes piscando iluminaram a margem do lago, e policiais saíram, começando a vasculhar a área com lanternas potentes. Fui instruído a ficar de lado enquanto coletavam evidências, mas não pude evitar observar cada movimento deles. Meus sentimentos eram uma mistura de preocupação e curiosidade. O que aquelas pessoas estavam fazendo? Estariam envolvidas em algum crime? E, mais importante, estariam observando agora, vendo a polícia recolher as provas? Os policiais me fizeram algumas perguntas, anotaram minhas respostas e me pediram para voltar à delegacia para um depoimento mais formal. Após aquele dia no lago, algo mudou. Eu sentia uma presença constante, como se estivesse sendo observado o tempo todo. Inicialmente, pensei que era apenas minha imaginação, mas logo as coisas começaram a ficar estranhas. À noite, sombras moviam-se ao redor da minha casa. Eu via formas escuras passando pelas janelas, sempre na periferia da minha visão. Sons estranhos ecoavam pela casa. Passos leves, sussurros quase inaudíveis, e o som ocasional de algo arranhando as paredes. A princípio tentei ignorar, convencendo-me de que estava apenas paranoico, mas os eventos não pararam. Comecei a ter dificuldade para dormir.
acordando no meio da noite com a sensação de que alguém estava me observando. Minhas noites se tornaram um ciclo interminável de vigília e medo. Minha rotina de pesca, antes uma fonte de paz, agora era uma lembrança distante de uma tranquilidade que parecia perdida para sempre. Minhas conversas com os vizinhos e amigos também mudaram. Eu estava constantemente distraído, meu pensamento voltado para aquelas figuras no lago e os itens misteriosos que haviam descartado. As pessoas notaram minha mudança, mas eu evitava contar a verdade, temendo que não acreditassem ou, pior ainda, que achassem que eu estava enlouquecendo. Os dias passaram e minha saúde mental começou a se deteriorar. Eu questionava minha própria sanidade, duvidando do que havia visto. Será que tudo aquilo realmente aconteceu? O medo constante, a privação de sono e a sensação de ser vigiado estavam me consumindo. Minha casa tornou-se uma prisão de medo e desespero. Eu já estava lidando com muito estresse antes daquele dia. A solidão da pesca, que era reconfortante para mim, agora parecia um isolamento imposto. Eu percebi que talvez tudo fosse fruto da minha mente sobrecarregada, uma alucinação nascida do estresse e do isolamento. Confrontar a possibilidade de que minha mente havia criado tudo aquilo me deixou abalado. Como poderia confiar em meus próprios sentidos novamente? Cada sombra, cada som estranho, poderia ser apenas uma criação da minha mente perturbada. Concluo esse relato com um peso no coração. Minha sanidade agora é uma dúvida constante. Estou tentando lidar com essa nova realidade, tentando encontrar um equilíbrio entre o que é real e o que minha mente me fez acreditar. A pesca, que um dia foi minha fuga, agora é um lembrete amargo do quão frágil nossa percepção pode ser. E assim, continuo, dia após dia, tentando recuperar a paz que perdi naquele lago, sabendo que talvez nunca mais a encontre. Sempre fui uma pessoa que gostava de fugir da correria da cidade. E não havia lugar melhor para isso do que um lago escondido, cercado por uma densa floresta. Poucos conheciam esse lugar, o que o tornava ainda mais especial para mim. O lago em si era um espetáculo à parte. Suas águas eram cristalinas, refletindo o céu e as copas das árvores ao redor. Eu costumava sentar em uma rocha grande na margem, onde passava horas pescando ou simplesmente admirando a paisagem. A tranquilidade do lugar me trazia uma paz indescritível, um contraste bem-vindo à vida agitada que levava na cidade. Meu nome é Ricardo, um homem comum com uma rotina comum. Mas esse lago era meu santuário. Sempre que precisava de um tempo para mim, era ali que eu ia. Já faziam anos que descobri o lago, e ele se tornou um refúgio seguro, um lugar onde eu podia relaxar e recarregar as energias. Nunca tinha visto ninguém por lá, exceto animais silvestres que também apreciavam a serenidade do lugar. Foi numa quarta-feira, eu estava sentado na minha rocha habitual, lançando a linha de pesca, quando notei um movimento do outro lado do lago. 3 homens, vestidos de preto e com capuzes que cobriam seus rostos, estavam parados ali. Fiquei indignado quando percebi o que eles estavam fazendo. Estavam despejando alguma substância no lago, algo que parecia denso e oleoso, formando manchas escuras na água límpida. Meu coração acelerou. Aquele lugar significava muito para mim, e ver alguém poluindo-o dessa forma me deixou furioso. Eu não podia simplesmente ficar ali e assistir enquanto destruíam meu santuário. Levantei-me e caminhei rapidamente ao redor do lago, decidido a confrontar os poluidores. A cada passo minha raiva aumentava. Precisava saber o que estavam fazendo e por quê. Ei, o que vocês pensam que estão fazendo? Minha voz se espalhou pelo lago. Os homens se viraram para mim, e naquele momento senti um calafrio percorrer minha espinha. Seus rostos estavam cobertos, mas eu podia sentir seus olhares fixos em mim, frios e ameaçadores. Me aproximei exigindo explicações. Vocês não podem simplesmente poluir o lago assim. O que vocês estão despejando na água? Um dos homens deu um passo à frente, parecendo inicialmente defensivo. Isso não é da sua conta. Vá embora antes que se machuque.
ele disse, a voz grave e ameaçadora. Minha raiva aumentou. Eu não vou a lugar nenhum até vocês pararem com isso e me dizerem o que estão fazendo, insisti. Nesse momento, o homem mudou de postura. Ele deu mais um passo à frente, erguendo o que parecia ser um pedaço de metal nas mãos. Última chance. Vá embora agora, ele disse, a voz fria como gelo. Percebi que a situação estava ficando perigosa. Recuei lentamente, com o coração batendo acelerado. Tudo bem, estou indo, murmurei, tentando manter a calma enquanto me afastava. Sentia seus olhos me seguindo. Enquanto voltava para casa, a sensação de inquietação não me abandonava. Olhava para trás a cada poucos metros, certo de que estava sendo seguido. Cada ruído na floresta parecia amplificado. O caminho de volta parecia interminável. Eu tentava manter o passo rápido, mas discreto, para não atrair mais atenção. Eu lutava para não entrar em pânico. Já quase podia ver a entrada da minha rua quando ouvi passos atrás de mim. O som dos passos se aproximava. Meu coração disparou. Apressei o passo, tentando não olhar para trás. A sensação de perigo era palpável, e a certeza de que o poluidor não queria deixar o incidente passar despercebido me fez correr os últimos metros até a minha casa. Quando finalmente entrei e tranquei a porta atrás de mim, estava ofegante e suando frio. Me encostei na porta, tentando recuperar o fôlego. A sensação de ser vigiado não desaparecia. Pelo contrário, parecia se intensificar a cada minuto. Tentei me acalmar, mas a quietude da casa parecia opressiva. Peguei meu celular pensando em ligar para a polícia, mas hesitei. E se eles não acreditassem em mim? E se fosse apenas minha imaginação? Ainda assim, decidi que não podia ficar parado. Liguei todas as luzes da casa, tentando afastar as sombras que pareciam crescer ao meu redor. A noite caiu e comecei a ouvir barulhos estranhos. Sons de passos no quintal, sussurros indistintos e o ocasional arranhar na porta. Meu coração batia rápido, e cada som parecia mais ameaçador que o anterior. Fui até a janela e olhei para fora, vendo sombras se movendo perto da cerca. Estava claro que alguém estava ali, espreitando. A tensão era insuportável. Tentei ligar para alguns amigos, mas ninguém atendeu. Sentia-me cada vez mais isolado e vulnerável. Peguei uma faca da cozinha e me sentei no chão da sala, de costas para a parede, tentando pensar em um plano. Foi então que ouvi a maçaneta da porta girar lentamente. Levantei-me, a faca firme na mão, e me aproximei da porta com cautela. A maçaneta parou de girar, mas a sensação de perigo iminente continuava. De repente, a porta foi aberta com um estrondo, e uma pessoa encapuzada entrou rapidamente. Levantei a faca, pronto para me defender, mas a figura ergueu as mãos em sinal de rendição. Calma, não quero te machucar, disse uma voz familiar. Tirei o capuz, revelando um rosto que reconheci de imediato. Era um oficial de justiça, alguém que eu já tinha visto na televisão, envolvido em casos de alto perfil. Você não entende, ele continuou. Aquela substância era parte de uma operação secreta. Estamos tentando rastrear uma rede de traficantes, e você apareceu na hora errada. Minha mente girava com a revelação. Então, por que me seguir e me ameaçar? Perguntei, ainda segurando a faca com força. Porque você viu demais, ele disse. E isso poderia colocar toda a operação em risco. Não queríamos te machucar, só garantir que não falasse com ninguém até terminarmos. Eu abaixei a faca lentamente, tentando processar tudo. Então tudo isso era para proteger uma investigação? Sim, ele respondeu. E agora que sabe, precisamos que fique em silêncio até que tudo esteja resolvido. A tensão no meu corpo começou a diminuir, mas a sensação de perigo não desapareceu completamente. Eu sabia que estava envolvido em algo muito maior e mais perigoso do que imaginava. Ele me deu um último olhar de advertência antes de sair rapidamente, deixando-me sozinho. Desde então, minha vida nunca mais foi a mesma. Decidimos fazer uma viagem de pesca para um lugar que ouvimos falar. Uma praia isolada cercada por uma natureza selvagem e intocada. Eu, Marcos e meus amigos, João e Carlos,
Estávamos empolgados com a aventura. A praia era difícil de acessar, com uma trilha sinuosa e íngreme, mas isso só aumentava o nosso entusiasmo. O lugar prometia tranquilidade, longe da agitação da cidade, um verdadeiro paraíso escondido. João era o mais experiente em pesca. Ele sempre tinha histórias interessantes e engraçadas sobre suas aventuras. Carlos, por outro lado, era o cético do grupo, sempre duvidando de tudo, mas com um coração enorme e uma lealdade inquestionável. Eu era o mediador entre os dois, sempre buscando um equilíbrio entre o entusiasmo de João e o ceticismo de Carlos. Nosso objetivo era simples: passar um fim de semana relaxante, pescando e curtindo a companhia um do outro. Chegamos à praia ao entardecer, depois de uma longa caminhada. A visão que nos aguardava era deslumbrante. O sol estava se pondo, tingindo o céu de laranja e rosa, e a água cristalina refletia as cores do céu. Montamos nosso acampamento perto da margem, onde as ondas suaves lambiam a areia. Armamos nossas barracas, acendemos uma fogueira e começamos a preparar o jantar. O cheiro de peixe fresco e de carne assando se misturava com o aroma da brisa do mar. À medida que a noite caía, a escuridão envolvia a praia. A única luz vinha da nossa fogueira e das estrelas que brilhavam intensamente no céu limpo. Os sons da natureza se tornavam mais evidentes. O cricrilar dos grilos, o sussurro das ondas e o ocasional pio de uma coruja. A sensação de isolamento era total, e isso nos dava um certo conforto, uma pausa bem-vinda do mundo exterior. Foi quando estávamos nos acomodando para a noite que algo estranho aconteceu. Carlos, que estava de vigia, chamou nossa atenção para uma figura à distância. Um homem estava parado na margem, olhando para o mar. Ele estava vestido de forma incomum, com roupas que pareciam fora de época, e seu comportamento era, no mínimo, esquisito. Nos entreolhamos, tentando entender o que ele estava fazendo ali. A praia era isolada e de difícil acesso, então a presença de outra pessoa era inesperada. Decidimos ir até ele para tentar entender sua situação. "Oi, tudo bem?" João perguntou, tentando soar amigável. O homem virou-se lentamente, revelando um rosto pálido e olhos que pareciam perdidos. "Estou esperando..." ele murmurou, a voz baixa e distante. Suas palavras não faziam muito sentido, e sua expressão era enigmática. Tentamos obter mais informações, mas ele era evasivo, respondendo com frases curtas e desconexas. A conversa não levou a lugar nenhum, e a sensação de desconforto começou a crescer entre nós. Decidimos voltar ao nosso acampamento, mas ficamos de olho no homem estranho. Ele continuava a se mover de maneira errática, murmurando para si mesmo e gesticulando como se estivesse em um tipo de ritual. À medida que a noite avançava, seus movimentos se tornaram mais intensos e perturbadores. Às vezes, ele parava abruptamente e olhava fixamente para a escuridão, como se visse algo que nós não podíamos ver. A sensação de desconforto entre nós se transformou em medo. Começamos a suspeitar das intenções do homem e a nos questionar se deveríamos deixar a praia. No entanto, estávamos cansados e o caminho de volta era longo e perigoso à noite. Decidimos ficar juntos e manter a fogueira acesa, tentando nos proteger do desconhecido. O silêncio da noite, que antes era reconfortante, agora parecia carregado de tensão. Cada estalo do fogo, cada som da floresta ao redor, parecia amplificado, deixando-nos ainda mais inquietos. Ficamos ali observando o homem estranho à distância, sem saber o que ele realmente queria ou o que faria a seguir. Enquanto a noite avançava, a presença do homem estranho se tornava insuportável. João, sempre o mais destemido, finalmente decidiu que precisávamos confrontá-lo diretamente para entender o que estava acontecendo. "Não podemos simplesmente ficar aqui sentados, precisamos falar com ele de novo", disse João, pegando uma lanterna. Eu e Carlos concordamos, embora relutantes. Nos aproximamos do homem estranho, que continuava a se mover de maneira errática, murmurando palavras indecifráveis. "Ei, você precisa nos dizer o que está fazendo aqui", João começou, tentando soar firme.
O homem parou e nos olhou com aqueles olhos vazios. Vocês não deveriam estar aqui, disse ele, a voz agora mais clara, mas carregada de uma ameaça velada. João insistiu, mas o homem se tornou cada vez mais defensivo. De repente, sem aviso, ele sacou uma faca de aspecto antigo e começou a avançar na nossa direção, os olhos cheios de fúria. "Vamos sair daqui!" gritou Carlos, e todos nós corremos de volta para o acampamento, o coração batendo forte. A situação tinha se tornado muito mais perigosa do que imaginávamos. Reunimos nossas coisas o mais rápido que pudemos, sabendo que não podíamos ficar ali. O homem estranho nos seguia de perto e podíamos ouvir seus passos rápidos na areia. A escuridão tornava tudo mais assustador, e cada sombra parecia esconder um perigo iminente. Tentamos seguir a trilha de volta pela qual viemos, mas o caminho não era fácil. Galhos nos arranhavam e raízes escondidas nos faziam tropeçar. A lanterna de João balançava freneticamente, criando um jogo de luz e sombra que só aumentava a nossa sensação de terror. O homem estava perto. Podíamos ouvir sua respiração pesada e seus murmúrios ameaçadores. No meio da nossa fuga desesperada, tropeçamos em algo no chão. Era uma pequena clareira, iluminada pela lanterna de João. Espalhados pelo chão, havia objetos estranhos e perturbadores, símbolos desenhados na terra, velas queimadas e pequenos bonecos feitos de galhos e amarrados com cordas. Tudo indicava que o homem estava realizando algum tipo de ritual macabro. "Isso é doentio", murmurou Carlos, o pânico evidente em sua voz. "Precisamos sair daqui agora." O medo tomou conta de nós, mas também nos deu a energia necessária para continuar. Corremos com todas as nossas forças, os sons de perseguição cada vez mais altos atrás de nós. Finalmente, chegamos ao ponto onde a trilha se alargava, próximo ao local onde havíamos deixado o carro. Quando olhamos para trás, o homem estranho estava parado na beira da clareira, nos observando com um olhar intenso e perturbador. Entramos no carro, trancando as portas rapidamente. Com as mãos trêmulas, João deu partida e acelerou, deixando a praia e o homem estranho para trás. O silêncio no carro era pesado, cada um de nós tentando processar o que havia acontecido. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos. Até logo!